seja bem-vinda a mais um vídeo da nossa série Empreender com Make. E esses vídeos, esse canal tem o objetivo de ajudar mulheres a empreender na área da maquiagem, a conquistarem sua independência financeira trabalhando com maquiagem personalizada. E aqui você aprende tudo relacionado à área da maquiagem, profissão maquiadora. Eu sou Tami Cardoso, maquiadora profissional e professora de maquiagem, e o tema do vídeo de hoje é: quais são os principais pincéis que você precisa ter para conseguir fazer uma maquiagem profissional com acabamento perfeito? E por que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês? Porque tem muita gente que está começando aí na área da beleza, ou já atua aí há algum tempo, mas não sabe perfeitamente para que serve cada pincel. Qual a função de cada pincel, como utilizar, se pode ser substituído, se não pode. E para quem está iniciando, é interessante saber quais os principais pincéis que você precisa ter quando você está começando, porque nem sempre a gente tem dinheiro para comprar todos os pincéis que a gente vê pela frente aí. Então você vai sair daqui sabendo qual pincel você precisa investir para que você possa entregar um resultado perfeito para a sua cliente e não fique por aí gastando dinheiro desnecessário comprando pincéis que não fazem muita diferença na hora da maquiagem ou que podem ser substituídos por outra coisa. Então, quais são os modelos e os tamanhos de pincéis que existem aí no mercado, né? O mercado entrega uma variedade de pincéis pra gente, mas às vezes a gente não sabe qual comprar, para que serve e como usar esses pincéis. Então eu vou mostrar aqui pra você. Eu tenho aqui 3 tamanhos de pincéis diferentes. Esse aqui é um pincel considerado grande, que é para aplicação de produtos na área maior do rosto, ou seja, no rosto todo. Então ele serve para aplicar pó compacto, ele serve para aplicar base, produtos mais líquidos, como também hidratante facial. Eu tenho aqui um pincel médio, que ele serve para aplicação de áreas maiores também, porém áreas mais limitadas. Ou seja, eu quero limitar aquele produto em um determinado local, como por exemplo blush, contorno em pó, contorno líquido. E eu também tenho aqui, por último, um pincel que já é considerado um pincel pequeno. Então são 3 tamanhos de pincéis. Esse tipo de pincel aqui, um pincel menor, ele serve para aplicar em áreas menores do nosso rosto, como por exemplo esfumar sombra, para aplicar corretivo. Não esse pincel, mas desse tamanho aqui, são para áreas bem pequenas. Então é praticamente muito lógico. São pincéis maiores para áreas maiores, pincéis médios para áreas médias e pincéis pequenos para áreas pequenas. Nós temos alguns modelos também diferentes de pincéis. Temos um modelo mais pontudo, que ele serve para aplicar um produto com mais precisão, trazer mais definição para o rosto. Temos o pincel aqui chanfradinho, para dar acabamento mais definido no rosto também, como para a área de contorno, ele se encaixa perfeitamente aqui. Temos o pincel mais arredondado, né, mais fofão, que ele serve para conseguir espalhar melhor, esfumar melhor, trazer um acabamento mais esfumado, mais bonito para o rosto. Então, quanto mais aberto o pincel for, mais esfumado e sem marcações fica a maquiagem. E quando o pincel normalmente ele termina assim, mais pontudo, mais fininho, são pincéis que trazem mais definição na maquiagem, ou seja, aqueles pincéis que trazem aquele toque de um contorno mais marcado, um esfumadinho mais marcado no olho, sem tanto esfumado. Então, vocês precisam saber disso. Além dos modelos dos pincéis, nós também temos pincéis de cerdas diferentes. Existem pincéis de cerdas naturais, que é o pincel que eu prefiro, ele entrega um acabamento mais natural, mais suave na pele. E tem um pincel de cerdas sintéticas, que são cerdas que servem para aplicar produtos mais líquidos e mais cremosos, porque eles não juntam tanto produto. O pincel de cerdas naturais, quando você usa ele para aplicação de produto, por exemplo, como base, ele acumula muito produto no pincel e ele entrega menos produto na pele. Como é que você indica, Tami? Então, assim, depende muito, depende do resultado que você quer entregar para a sua cliente. Então, eu prefiro usar os pincéis de cerdas naturais, porque eles entregam um acabamento mais delicado, mais fino e mais natural para minha cliente. Mas eu uso também pincéis de cerdas sintéticas para aplicação, por exemplo, de hidratante facial. Por que é importante você conhecer cada pincel desse aqui que eu falei agora?
porque eu vou trazer aqui sugestões de pincéis que você pode estar adquirindo agora, comprando, para começar a sua carreira como maquiadora, para dar um pontapé inicial, para não sair por aí comprando qualquer tipo de pincel, ou às vezes você compra dois pincéis que são diferentes, mas que têm a mesma função. Então eu vou trazer aqui sugestões para que você possa aí economizar no seu início de carreira e realmente ter os pincéis que você precisa para entregar um acabamento mais natural e mais bonito para a sua cliente. Então é muito importante você conhecer para que serve cada pincel. Então o primeiro pincel que eu trouxe aqui, que vocês precisam conhecer e eu acho que é indispensável, é o pincel Duo Fiber. Ele é um pincel grande, então ele é um pincel para entregar produtos em áreas maiores do nosso rosto, como por exemplo, você pode aplicar hidratante com ele, você pode aplicar bases líquidas e cremosas com ele, bases mais fluidas, e você pode aplicar também, para finalizar a maquiagem, você consegue aplicar pó compacto com ele para um acabamento mais fino e mais delicado, para não exagerar. Então, se é aquela maquiagem que você está querendo fazer uma maquiagem mais leve, uma maquiagem para o dia, uma maquiagem para a praia, é com esse pincel aqui que a gente consegue entregar esse resultado. É um pincel indispensável porque eu acredito que toda maquiadora precisa ter esse pincel para maquiar pele madura, porque pele madura a gente precisa de uma quantidade bem pequena de produto na pele, como por exemplo base, corretivo, para entregar um resultado e um acabamento mais natural, principalmente em peles maduras ou que tem muita linha de expressão. Então ele não deixa o acúmulo, o excesso de base no rosto. Ele tem vários tamanhos, tem tamanho médio também e tem um tamanho pequenininho que serve para você aplicar na área da olheira ali, dos olhos e áreas menores do rosto. Então esse pincel para mim é um pincel indispensável. Eu não consegui substituir esse pincel para um acabamento mais natural. Por exemplo, eu não consigo aplicar uma base que vai me trazer um acabamento mais natural de pele madura com esse tipo de pincel aqui, por exemplo, tá? Então eu gosto desse pincel aqui para trazer acabamentos mais naturais, mais delicados. O próximo pincel, que não é um pincel, é uma esponjinha, na verdade, é essa daqui, a Beauty Blender, que é uma esponjinha grande que serve para várias funções. O objetivo principal dessa esponjinha é para aplicação de base no rosto. Porém, ela entrega um resultado mais pesado, porque ela deposita mais produto no rosto. Então, eu só uso essa Beauty Blender quando é para aplicação de uma maquiagem mais elaborada, uma maquiagem mais caprichada, em uma pele jovem, mais lisinha, porque eu sei que eu não tenho problema de entregar muito produto, de aplicar mais base, uma maior quantidade de base, e ela também é ideal para você aplicar bases com efeitos mais densos. Não é aquela base tão líquida, aquela base mais concentrada. Então ela espalha perfeitamente e você deve usar ela umedecida. Tem que umedecer ela para poder você conseguir aplicar essa base aí mais densa. E você precisa usar ela úmida para que ela não sugue tanta base, tanto produto. Para que, além de aplicação de base, essa Beauty Blender, eu consigo aplicar outros produtos utilizando ela? Sim. Ela tem a função de depositar pó no rosto, com acabamento também em maior quantidade. Então, tudo que você pensar em quantidade maior, em aplicar mais produto, um acabamento mais pesado, você pode estar utilizando a Beauty Blender ao invés de usar o pincel. Ela deposita mais produto na pele. Então, você pode utilizar ela para aplicação, por exemplo, de blush líquido, de iluminador líquido. Você pode usar ela para aplicar corretivo. Tem alguns tipos de olhos e de olheiras que são muito profundas. Então, com essa grande, você não vai conseguir fazer essa aplicação aqui na parte abaixo dos olhos. Porém, você tem a pequenininha. Essa pequenininha já consegue aplicar ela em áreas mais restritas e menores do rosto, como por exemplo, aqui no cantinho do nariz. Às vezes a pessoa tem uma dobra muito grande aqui no nariz e aí você não consegue ter acesso com essa Beauty Blender maior. A gente usa a pequenininha. A mesma coisa aqui na área dos olhos. Tem gente que tem a olheira muito profunda e você não consegue entregar um resultado muito bom com essa maior. Você precisa de uma Beauty Blender
menor, a de uma esponjinha menor. Essa aqui é ideal. Se eu não tiver dinheiro, eu não puder estar comprando as duas, qual você indica? Eu indico que você compre a menorzinha. Você vai ter mais trabalho, mais dificuldade para aplicar nas áreas maiores. Essa aqui é da Mari Saad. Ela é ótima porque ela tem essa partezinha aqui mais reta, que dá pra gente aplicar também base no rosto todo. E tem essa parte menorzinha aqui, que dá pra gente aplicar nas áreas menores. Então, se você não tem condições de investir em dois tipos de Beauty Blender, porque quando você é maquiadora, você não pode ter só duas esponjinhas, porque quando você vai atender 3, 4 clientes no mesmo dia, você precisa de mais esponjinhas. Então, se você quiser investir em uma maior quantidade e não puder investir em todos os tipos de esponja, eu indico essa daqui para vocês, porque ela entrega perfeitamente um resultado bom, tanto na aplicação de base, quanto na aplicação de corretivo ou de pó compacto. Porém, essa Beauty Blender não é indicado, eu não uso esse tipo de produto de jeito nenhum em peles maduras ou peles que têm muitas linhas de expressões ou locais com linhas de expressões, porque ele marca muito, ela deposita muito produto na pele da cliente. Então eu evito usar essa esponjinha em rostos de clientes que tem pele madura ou linhas de expressão. Então vamos lá para o nosso terceiro pincel, é esse pincel aqui, que é um pincel mais achatadinho, menorzinho. Ele é como se fosse um pincel para aplicação de base, porém bem menor. Ele serve para aplicar e depositar corretivo na área dos olhos ou em áreas menores, se você está buscando um acabamento mais natural, como eu já falei. Então, se é uma pele mais madura, é uma cliente que quer um acabamento mais suave, mais leve, mais natural, eu substituo a esponjinha por esse pincel aqui, porque ele vai me entregar um acabamento mais leve e mais natural. Ele tem esse efeito mais chanfradinho e ele tem esse efeito mais achatadinho. Eu gosto desse porque em caso de clientes que têm olheiras muito profundas, ele entrega muito bem, muito melhor o resultado, e eu consigo com a pontinha dele chegar em locais que, por exemplo, esse daqui teria uma maior dificuldade. Então, se eu tivesse que escolher entre esse pincel pequenininho para aplicação de corretivo em áreas menores, eu escolheria um chanfradinho, porque eu consigo um acabamento mais bonito e eu consigo depositar esse produto de uma forma mais perfeita. Mas se você não achar, esse aqui resolve muito bem. O outro tipo de pincel que eu tenho aqui são esses dois pincéis. Como eu já mostrei para você no começo do vídeo, é um pincel médio que serve para aplicação de produtos em áreas médias do rosto e que precisam estar em determinado ponto, ou seja, produtos que eles não podem se espalhar tanto. Então eu tenho aqui um pincel médio que é para aplicação de contorno, tá? Contorno líquido, contorno em pó, contorno cremoso. Ele entrega muito bem esse resultado. É um pincel chanfrado de cerdas naturais. E também tenho esse outro pincel aqui, que é um pincel que é para aplicação de blush e de contorno. Dá para ser substituído? Posso ter apenas um dos dois? Pode. Os dois fazem a mesma função. A diferença é que esse daqui, se você aplicar ele com pontinha, ele vai trazer mais marcação para o seu rosto, mais definição no contorno, mas ele serve perfeitamente, os dois servem para aplicação de blush e contorno. Agora eu indico a vocês que tenham pelo menos dois, porque um você vai usar para fazer contorno e o outro você vai usar para aplicação de blush. Eu gosto muito de aplicar blush com esse, porque ele limita mais. Eu uso sempre essa parte aqui do pincel, a lateral, nunca uso a ponta desse pincel para nada, só uso a parte lateral dele. Consigo utilizar esse pincel aqui para aplicar outro produto no rosto? Consegue. Esse é um pincel que serve para você fazer a aplicação de iluminador no rosto, tá bom? Então você pode utilizar ele para fazer essa aplicação aqui de iluminação no rosto. Esse outro pincel aqui é um pincel que ele é perfeito para aplicar contorno. Eu sou apaixonada por ele e eu uso esse pincel aqui
que ele é chanfradinho de cerdas naturais para entregar um resultado de um contorno super natural, suave, sem marcações. Ele, por ser chanfrado, ele se encaixa perfeitamente aqui, ó, no rosto, nessa parte aqui da bochecha, onde a gente faz a marcação do contorno, e ele limita também o meu contorno em uma área menor. Então eu consigo separar o blush do contorno e do iluminador por ser um pincel de tamanho médio. Esse pincel aqui, Tami, pode ser usado para outra função? Pode. Eu gosto de utilizar ele em peles também para aplicação de base. Entrega um resultado muito bonito, inclusive gosto de misturar depois que ele já está sujinho ali da base, eu venho com o contorno e uso o mesmo pincel porque fica um acabamento mais suave e mais natural, a depender do estilo e do jeito da maquiagem que a cliente quer. Então ele serve também para aplicação de base, se a cliente quiser um resultado mais natural e mais leve. Além de usar para aplicar base, eu também consigo utilizar ele para aplicar blush. Então ele serve também para aplicação de blush, assim como esse aqui. Então se você tiver que escolher um dos dois para comprar, eu diria que esse daqui você vai conseguir fazer a aplicação de mais produtos, ele vai servir para mais funções do que esse aqui. Esse daqui, por exemplo, eu não acho ele muito bom para aplicação de base. Mas esse daqui ele serve para aplicar blush, blush cremoso, blush em pó, contorno cremoso, contorno em pó, e serve também para aplicação de base e de pó compacto também. Então é um pincel muito bom e super útil e é indispensável, você precisa ter ele na sua necessaire profissional. Como é que eu descobri isso, que ele servia para tantas coisas? Uma vez eu fui atender várias clientes e chega uma hora que você não acha mais nada. Quando você junta ali 3, 4, 5 clientes para atender no mesmo ambiente, você vai atendendo e quando você procura pincéis para poder aplicar os produtos, você acaba não achando mais, porque já está ali uma bagunça, você já não consegue achar tanta coisa. E aí eu peguei esse pincel e eu fiz praticamente a maquiagem inteira do rosto da cliente com esse pincel, até porque a gente estava com pressa também, eu precisava entregar aquela maquiagem em um determinado horário, e aí eu decidi não ficar lá procurando pincéis para poder fazer essa maquiagem, e peguei esse pincel aqui que eu falei, ó, é um pincel médio, dá para aplicar várias coisas, fazer várias coisas com ele, e eu fiz praticamente a maquiagem do rosto inteiro da cliente com esse pincel aqui. Então esse pincel para mim é o mais importante, é o Coringa. Eu acho que você não pode deixar de ter esse pincel aqui, de investir nesse pincel. O próximo pincel é esse pincel aqui, que ele já se enquadra em pincéis pequenos. Ele é um pincel que ele é menor do que o pincel para aplicação de contorno, mas ele é maior do que o pincel grande para aplicação de sombra. Então ele fica aqui nesse meio termo e ele serve, esse pincel aqui, ele é indicado para aplicação de iluminador. Então você vai usar ele para aplicar aqui nessa parte aqui, por ser bem limitada e por ele ser um pincel bem arredondado, ele entrega esse iluminador de uma forma muito esfumada e muito delicada, sem deixar aquele iluminador muito marcado e muito definido. Por exemplo, se eu usar um pincel desse aqui, que é um pincel para sombra, e for aplicar iluminador, eu vou deixar esse iluminador muito concentrado aqui, e é um efeito, por exemplo, que eu não gosto, porque eu não gosto de, na maquiagem, nada marcado. Eu gosto de tudo ali se misturando, se encontrando, para que você veja aquela maquiagem harmônica, suave. Então eu amo esse pincel aqui e super indico para aplicação de iluminador em pó. Para mim, esse é um pincel indispensável, porque nenhum outro pincel consegue entregar um resultado tão natural e tão suave de iluminador como esse daqui. Esse pincel, além de servir para iluminar, ele também serve para aplicar blush em pó em peles mais maduras, quando você quer aquele efeito bem delicado, bem suave, você não quer aquele excesso de pó na pele, numa pele madura. Você pode utilizar esse pincel aqui, porque ele entrega pouco produto na pele, ele deposita pouco produto na pele e ele vai entregar um resultado bem natural, sem definir as linhas de expressões da sua cliente de pele madura.
Outro pincel que eu adoro e eu acho indispensável, que você precisa ter, é esse pincel aqui, que é um pincel de cerdas naturais e ele serve para fazer aplicação de pó em áreas menores. Ele é como se fosse um pincel para aplicação de pó, parecido com aquele grande, porém ele é menor, ele serve para aplicar e depositar pó nas áreas menores. Por que eu acho que ele é insubstituível? Porque se você quer aplicar o pó compacto de uma maneira mais leve e mais suave, você vai usar esse pincel aqui, porque ele vai entregar, ele vai depositar menos produtos, por exemplo, em peles maduras. Ele pode ser substituído pela esponjinha para depositar pó nessas pequenas áreas também. Porém, a esponjinha, ela deixa um acabamento mais pesado. Então, eu não indico que você substitua esse pincel de depositar pó ao final da maquiagem e use a esponjinha em uma cliente de pele madura. Então, por isso que para mim, esse pincel aqui é um pincel indispensável, porque você vai selar aquele corretivo, aquela base na área dos olhos, onde o pincel grande de pó compacto não chega, e você vai conseguir um efeito mais natural. Se você não tiver o pincel de pó compacto grande, você consegue depositar ele em todo o rosto. Então, entre escolher um pincel de pó compacto grande e um pequeno, eu prefiro o pequeno porque eu consigo atingir áreas menores, como por exemplo abaixo dos olhos e o cantinho do nariz. E com o pincel grande de pó compacto, eu não vou conseguir alcançar essas regiões com mais detalhes. Além de você utilizar esse pincel para aplicação de pó em áreas menores ou em áreas maiores, ele também pode ser utilizado para aplicar, por exemplo, iluminador. Ele parece muito com esse pincel de iluminador que a gente utilizou, tá? Então, se você não puder comprar os dois, compra só esse, que ele consegue também fazer a aplicação do iluminador, porém você vai ter que esfumar mais para não deixar ele com efeito mais marcado. Então você consegue aplicar iluminador com ele. O próximo pincel, que é um pincel indispensável para se fazer uma maquiagem profissional, é esse pincel aqui, que na verdade ele é um duo. Ele normalmente vende assim, ele vem com duas partes. Ele vem com essa parte do pincel aqui para depositar gelzinho de sobrancelha ou para pentear a sobrancelha, e ele vem com essa parte aqui, que é um pincel bem chanfrado, bem fininho, com alta definição, para que você possa depositar produtos em pequenas quantidades e mais definido, como por exemplo, sombra ou pasta de sobrancelha. Então, nenhum desses pincéis aqui, que eu já mostrei para vocês, vai fazer a função desse aqui. Esse pincel aqui, ele é insubstituível, ele é para correção da sobrancelha da sua cliente. Ele pode ser utilizado, por exemplo, para fazer o esfumadinho aqui com mais precisão abaixo dos olhos. Porém, eu não indico que seja o mesmo pincel. Eu indico que você separe um pincel apenas para fazer a sobrancelha da sua cliente, para que você não traga outras cores para o pincel, por exemplo, e depois você vai utilizar esse mesmo pincel para fazer a sobrancelha e você pode misturar essa sombra da sobrancelha com a sombra de outra cor que você utilizou na área dos olhos. Então tenha um pincelzinho apenas para correção de sobrancelha. Agora nós vamos para os pincéis da área dos olhos. Então eu indico que você tenha para a área dos olhos 2 pincéis de tamanhos diferentes para fazer seu esfumado, sua sombra e depositar sua sombra na cliente. Um de tamanho médio e um de tamanho pequeno. Por quê? O pequeno você vai conseguir entregar uma sombra mais definida, em uma área menor, e um pincel de sombra maior, onde você vai conseguir entregar um resultado mais suave, mais natural, mais esfumado, em uma área maior do olho da sua cliente. Se você tiver uma cliente com o olho bem pequenininho, é esse aqui que você vai conseguir utilizar. Então você precisa ter pelo menos 2 tamanhos de pincéis para aplicação de sombras diferentes, um médio e um pequeno. Se você não pode, não compre agora um de tamanho muito grande, porque você vai ficar muito limitada e vai ter clientes que têm olhos bem pequenininhos, que o pincel de esfumar grande não vai servir para ela. E aí você vai ter que fazer todo o trabalho do olho com um pincel pequenininho. Então dê preferência ao médio, porque o médio você consegue atender todo tipo de olho, do pequeno ao grande, e um pequenininho para você fazer uma sombra mais
definida, mais marcada, a sombra que você quer destacar mais, você vai conseguir fazer com esse pincel pequeno aqui. Consigo substituir esses pincéis por outros pincéis? Não tem como você substituir pincéis de esfumar, você não vai conseguir fazer um esfumado no olho da cliente se você não tiver um pincel próprio para esfumar olhos. Então eles são insubstituíveis e eles servem apenas para essa função, para esfumar sombra em pó no olho da sua cliente. O outro pincel que eu indico para você, os outros dois, você pode ter um ou ter o outro. É um pincel lápis, onde você consegue ter mais precisão na hora de fazer o esfumado, a parte de baixo dos olhos e no cantinho aqui em cima, se você quiser esfumar delineador, se você quiser esfumar lápis de olho. É com esses pincéis aqui que você vai conseguir esfumar ou depositar sombras mais cremosas ou trazer mais definição para os olhos, ou seja, aquela sombra que você não quer esfumar tanto, é a sombra que você quer que ela fique mais concentrada e mais definida. Então você precisa ter um desses dois, ou o pincel lápis, ou esse pincel aqui chanfrado. Ele é bem fininho, vou virar ele assim de lado para que vocês possam ver. E ele também consegue entregar uma sombra com muita precisão, consegue usar ele tanto na parte de cima dos olhos, para esfumar um lapisinho de olho que você coloca aqui no canto. Inclusive eu amo utilizar essa técnica, passar lápis de olho e depois esfumar. Você consegue com esse daqui aplicação de sombras mais cremosas no olho. E aproveitando, gente, esse pincel aqui menorzinho de esfumar, aproveitando aqui que eu lembrei de falar agora, esse pincelzinho de esfumar você também consegue, além de fazer um esfumado no canto externo do olho da cliente, você consegue usar ele para depositar sombras mais claras no canto interno. Então você pode utilizar ele como pincel para esfumar sombra e pincel para depositar aquela sombra mais iluminada no canto interno dos olhos. E o pincel médio você não consegue ter tanta precisão para fazer isso, nem o grande. Então é por isso que você precisa dos dois trabalhando juntos. Então esses dois, se você puder, tem os dois, porque você consegue trazer mais definição com esse, e esse aqui você consegue dar um acabamento, fazer um esfumado, deixar uma maquiagem mais leve, com efeito mais natural. Mas se você não puder, tiver que escolher entre um e outro, eu escolheria o pincel lápis. E o último pincel, não menos importante, mas porque é o que eu faço por último na maquiagem, é o pincel de depositar batom, pincel de aplicar batom. E por que que eu gosto desse tipo de pincel de aplicar batom e não, por exemplo, de um pincel assim que eu vejo muitas pessoas usando para aplicação de batom? Porque esse pincel aqui, ele consegue entregar um resultado mais natural, que é o tipo de maquiagem que eu entrego, a maquiagem personalizada que eu faço hoje na minha cliente. Mas é o que eu gosto, tá? Então você precisa ter um pincel de lábios, porque ele não consegue ser substituído por nenhum outro, ele vai ser utilizado apenas para aplicação de lábio. Se você gosta de aplicar um batom mais definido, mais marcado na sua cliente, então você vai usar um pincel assim mais chanfradinho para aplicação de batom da sua cliente, mais marcado, mais definido, lábio mais desenhado. E se você quiser um acabamento mais natural, apenas preencher ali já o contorno natural da sua cliente, aquela cliente que não gosta de nada muito marcado, muito exagerado, quer passar só um lip tint, é esse tipo de pincel que eu utilizo para entregar um acabamento mais suave, mais natural para minha cliente, além de que ele ajuda a esfumar a borda do batom e eu consigo entregar um resultado mais esfumado que me dá o efeito de projeção, ou seja, dá a impressão de que o lábio da cliente ele fica maior. Minhas clientes que têm pouco lábio, clientes mais maduras, elas amam um acabamento feito com esse pincel, porque ele não marca o lábio fora da boca e ele dá um efeito de boca maior, porque ele entrega um resultado de batom esfumado. Além de todo esse conteúdo que eu trouxe para vocês aqui, mostrando para que serve cada pincel, por que é insubstituível, como você utilizar cada um deles, eu trouxe também uma dica bônus para vocês, né, de como cuidar e de como garantir aí a durabilidade dos seus pincéis.
Mas antes eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você está gostando do nosso conteúdo, da nossa série. Tem muita gente que assiste o nosso conteúdo, mas ainda não é inscrito, não faz parte da nossa família. Ativa o sininho, porque quando tiver vídeo novo, o YouTube vai avisar você lá que tem vídeo novo e você vem correndo para assistir mais vídeos como esse aqui, tá bom? Então vamos lá, como fazer para aumentar a durabilidade aí, seus pincéis durarem por muito tempo, muitos meses, muitos anos aí. Se você tiver muito cuidado com seu pincel, tenha certeza de que ele vai durar aí por mais de um ano. Vários pincéis, você não vai precisar trocar eles a cada 3, 6 meses. Eu tenho pincéis aqui que eu tenho mais de um ano e meio e uso eles bastante. Então, para você garantir a durabilidade dos seus pincéis, uma das coisas que você precisa fazer é lavar os seus pincéis no tempo certo. Não deixar ele acumular muita sujeira, tanto os pincéis quanto a sua esponjinha. Primeiro que sua esponjinha ou seus pincéis estiver com muito produto acumulado e você for atender o cliente, ele não vai entregar o resultado que você gostaria. Qual o tempo ideal? De quanto tempo eu preciso lavar meus pincéis para garantir a durabilidade dele? Eu sugiro que toda semana você lave os seus pincéis. O pincel, quando ele estiver lavadinho, quando ele estiver bonitinho ali, quando ele estiver sendo guardado sem resíduos de produtos, ele vai conservar por mais tempo, ele vai evitar pegar fungos, bactérias. A cada cliente que eu saio do atendimento, eu limpo com lenço umedecido, com álcool, com limpador de pincéis. Então eu limpo esse pincel a cada cliente que eu saio e que eu vou atender. Mas eu preciso fazer uma lavagem mais profunda desses pincéis para garantir a durabilidade dele, para que ele não gere fungos e bactérias. E para garantir a maciez desses pincéis, eu preciso lavar por pelo menos uma vez na semana. E lavar, que eu digo, é lavar mesmo com detergente, né? Lavar com água corrente, deixar esses pincéis alvinhos, limpos e branquinhos. Ninguém merece também você chegar na cliente com pincel e com as buchinhas lá podres, cheias de produto. A cliente ela fica até sem jeito e às vezes fica até desconfiada porque você está usando pincéis e esponja suja no rosto dela. Então tem cliente que realmente não gosta. Isso pode fazer com que você perca aí sua cliente e não fidelize sua cliente. A cliente ela observa tudo. Então mantenha seus materiais limpos por questão de higiene, de cuidado também. Além de lavar os seus pincéis, a outra orientação que eu dou para durabilidade maior dos seus pincéis é não guardar os seus pincéis misturado com suas maquiagens. Porque ali ele vai ter produto que vai ficar por cima dele, então ele vai amassar, vai quebrar as fibras. Então guarde sempre o seu pincel num local que ele fique sempre assim, mantendo a estrutura natural das cerdas dele, tá bom? Então, se você é uma pessoa que trabalha a domicílio, se você pega todo o seu material e você vai atender cliente, separa uma bolsinha só para os seus pincéis. Eu tenho aqui esse guardador de pincéis, tá? Ele tem uma tampinha, então os pincéis ficam todos em pezinhos. Você coloca a tampinha nele e fecha. Aqui eu boto ele em pezinho na minha bolsa e ele tá aqui guardadinho, mantendo as fibras dele intacta e na estrutura natural delas. Então esse é um guardador de pincéis que eu uso bastante e que me ajuda bastante aí no meu deslocamento para ir atender minhas clientes de maquiagem. Você pode encontrar esse guardador de pincéis aqui, você pode encontrar ele no AliExpress, na Shopee, em lojas de cosméticos. Então, eu acho que pela internet você consegue encontrar com mais facilidade e isso aí vai ajudar também a garantir a durabilidade e a estrutura natural dos seus pincéis. É importante você saber colocar os seus pincéis para secar também, não adianta você só saber lavar. Então, quando você lavar os seus pincéis, tenha muita atenção na hora de você botar para secar. Antes de guardar os seus pincéis, certifique-se de que eles estão completamente secos. Então, normalmente, eu lavo os meus pincéis de manhã, se eu tiver cliente no outro dia, e deixo ele secando o dia inteiro no sol. Para garantir que esse pincel fique bem sequinho, que ele guarde bem sequinho para evitar fungos, eu dou uma batidinha com secador quente nas cerdas dele para ele secar. E por que que a gente tem que deixar esse pincel secando o dia inteiro no sol? Porque quando você molha, não molha só as cerdas, escorre água também para o cabo e aqui dentro tem cola.
Então, se isso aqui não secar direito, ficar úmido e você guardar ele úmido, as cerdas vão começar a descolar, o seu pincel vai começar a descolar e você vai perder o seu pincel. E nunca bote seu pincel depois de lavado para secar assim, para cima ou completamente deitado, porque a água que está aqui nas cerdas, ela vai descendo para a madeira do pincel e vai descolar esse pincel seu. Então, o que é que eu faço? Eu boto ele levemente inclinado, sem pressionar as cerdas naturais dele, para que essa água ela possa escorrer para baixo e não escorrer para o cabo do pincel e estrague meu pincel. Então, eu coloco ela assim, ele vai secar perfeitamente no sol, vai secar tanto as cerdas quanto o cabo e eu não corro risco de a cola molhar e descolar todo o meu pincel. Se eu estivesse começando hoje, o que é que eu indicaria para vocês comprarem de pincel? Se você não tem dinheiro para investir em pincéis mais caros, como por exemplo Ico, como pincéis da MAC, que são pincéis apropriados para maquiadores profissionais, eu indico para vocês o pincel da Macrilan, que são pincéis muito bons, entregam resultados muito bons. Investiria neles, que são os pincéis mais em contas, e daria prioridade a comprar produtos de maior qualidade. Se você é um maquiador bom, você vai saber entregar o resultado de qualidade, independente do tipo de pincel que você está usando. Porque o que muda é como você vai aplicar aquele produto na pele, qual resultado você deseja entregar. E aí você vai saber escolher o pincel ideal. Então não comece agora investindo em pincéis muito caros, como por exemplo o MAC, como por exemplo o Ico, se você não sabe usar esses pincéis da maneira correta ainda. Então foca em um produto de qualidade, em aprender a técnica correta e investe nos pincéis mais baratinhos para você que está começando. E à medida que você for ganhando dinheiro e fazendo muitos clientes, você vai trocando seus pincéis por uma marca melhor. Até porque marca de pincel é algo que o cliente não olha. E hoje tem muitos pincéis aí, muitos pincéis no AliExpress, na Shopee, que são muito bons, de qualidades, que são inspirados em pincéis de grandes marcas, mas que não tem marca. Então não se apegue à marca, não se apegue a status, porque o cliente não olha marca de pincel. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma, e não esqueçam de colocar comentários e sugestões aqui embaixo do vídeo, para que eu possa trazer mais conteúdos, tirar todas as dúvidas e ajudar você aí a trilhar o seu caminho como uma maquiadora de sucesso, ter resultados e conquistar aí seus primeiros clientes. Então um beijo e até o próximo vídeo.